Só vira esse retorno para mim um pouquinho aqui, por favor. Vira, por gentileza. Ô, Galante, vai ter barca? Não vai ter barca? O que você sentiu ontem na zona mista depois do jogo? Quem passou, quem falou, quem não falou? A coletiva do Sampaoli. Vamos fazer aqui, nós cinco, aliás. Vamos fazer uma geralzona nesse jogo do Atlético, que pegou uma Sul-Americana, escapou do rebaixamento, 2 anos lutando contra o rebaixamento, 2 anos de vexames, de problemas, agora ainda tem esse negócio do Ivan Roman. É bom, mas não para, mesmo na final do campeonato, você já tem que olhar para janeiro, que o Campeonato Brasileiro e o Estadual estarão aí, você tem que olhar para daqui a pouco tem Sul-Americana de novo, e o futebol não para. Boa tarde, HG, turma aqui do estúdio, pessoal de casa, o pessoal de BH que tem feriado, que aqui não tem feriado não, nosso nome e sobrenome é trabalho. Atleticano não tem paz, né, cara? Então, esses problemas corriqueiros aí que o HG tá falando aqui é uma coisa que o atleticano já tá convivendo com ele. Em relação ao que a gente sentiu ontem, sinceramente, foi uma vitória que, pro torcedor do Atlético, ela praticamente não mudou em nada, né? Porque houve reclamação. O Sul-Americano não é consolação. De maneira nenhuma, porque a obrigação do Atlético não era estar no ano que vem na Sul-Americana, era na Libertadores. Então, o fato de conseguir a vaga na Libertadores, salvou a temporada, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Salvar a temporada era ter vencido a Sul-Americana e ir para a Libertadores. E ontem, com todo o direito que o torcedor tem, fez protesto, reclamou da direção, dos jogadores, chamou o time de time sem vergonha, não pelo jogo de ontem, que ganhou de 5. Ainda teve um amigo meu que falou, pô, não vejo isso. A torcida do Atlético ganha de 5 e reclama. Não é pelo jogo de ontem, é pelo contexto geral da temporada. E quanto aos jogadores, cara, 4 jogadores passaram ontem na zona mista, né? Os demais não passaram, saíram pelos fundos, alguns passaram e não quiseram falar com a imprensa. Falou o Alonso, que só falou com a televisão, não falou com rádio nem com as outras mídias. Falou o Vitor Hugo, que falou com todo mundo. O Coelho falou com todo mundo e o Rony falou com todo mundo. Né? Teve jogador que saiu com uma cara que não estava de bons amigos. Eu imagino que vamos ter mudanças consideráveis no Atlético. Quem foi esse? Sim. Não, teve jogadores que a gente não quer ficar citando. Cara, não vou ficar citando nome aqui. Medo, não, falar? Não, sabe por quê? É porque se eu chegar aqui e falar que ele tá com a cara assim, depois ele vai chegar e falar assim, eu tava com um problema pessoal e você tá analisando e tal. Então, assim, a gente olha e vê o semblante das pessoas e, não, cara, eu não vi, por exemplo, eu sei que o Arana saiu com uma cara, não saiu com cara de bons amigos, né? O Scarpa não tava com cara de bons amigos, mas pode ser pelo quê? Pelo toda a situação de que foi a temporada do Atlético, né? O Arana é um cara que sempre para falar com a imprensa, não quis falar, né? O Scarpa, mesmo que passe, quis falar. E o que chamou a atenção é que esses caras, normalmente eles até passam na sua frente. Não, todo mundo saiu pelos fundos, né? No último jogo da temporada, né? Eu acho que eles deveriam uma satisfação para o torcedor do Atlético, não para a imprensa, tá? É para o torcedor do Atlético. O Hulk também saiu pelos fundos, não quis falar. Ok, gente. Só lembra o seguinte, é o torcedor do Atlético que estava querendo, né, uma satisfação, querendo entender, né? Mas talvez eles não tenham nenhuma posição para dizer se vão ficar ou não. A minha percepção, eu vou falar aqui, né? Volto a dizer, eu acho que, não sei, é um sentimento meu, que o Hulk não fica. É um sentimento meu que o Scarpa não fica. E aí, quando eu falo dessas duas peças, se elas não ficarem realmente, para mim é uma modificação muito drástica. Depende de quem vem. Não, mas eu falo só de você tirar 2 peças que hoje, para mim, são tão importantes, porque eu acho que eles são importantes. São fundamentais. Eu acho que se eles saírem, eu tô falando de sair a partir deles, tá? Eu entendo, eu tô falando do Atlético. Eu entendo o que você está falando, eu entendo o que você está falando, mas vamos lá. Eu tô saindo porque o Sampaoli vai ficar e eu não gosto do Sampaoli. Direito seu. O que não dá é para ficar trocando o treinador, porque esses caras querem quem? Eles reclamaram do Milito, eles reclamavam do Cuca, agora estão reclamando do Sampaoli. Eles querem quem? Aí tem um detalhe. Quando você traz um treinador grande, que tem autonomia, esse cara chega, irmão, e independentemente do jogador, se não quiser ficar, vai embora. Vai embora pelos relevantes serviços prestados. Muito obrigado. Mas se você não quer ficar, como é que eu vou manter um relacionamento com quem não me quer? Não tem como, cara. Agora, independentemente de qualquer coisa também, por outro lado, o clube precisa se reestruturar. O que é o clube precisa se reestruturar? O clube precisa mudar o jeito dali, até com os jogadores.
Porque os jogadores estão se sentindo desamparados, se sentiram durante boa parte da temporada e, de certa forma, eles têm razão. Então a direção muda o jeito de fazer a gestão do clube, muda o futebol, porque do jeito que está lá, sinceramente, não dá para continuar. E quem quiser ficar, que fique, cara. O que não pode é olhar para o clube e falar, não, se o Hulk sair, o Scarpa sair, ai meu Deus, e agora? E agora muda de novo. Agora, meu medo, entre aspas, é quem que vai planejar para o ano que vem, com a saída ou não desses caras. Ô, HG, só uma dúvida assim, e perguntando mesmo para você, mas se fosse você, Everton, você faria que mudança? Nossa, eu pararia um ônibus ali, ia sair gente demais. Você não vai do time, igual o Breno, não. Do time, sai do time. Não, do time seguramente. Primeira coisa, sabe quem quer ficar? Né? Ô Hulk, você quer ficar? Mas você vai aceitar ficar no banco se precisar? Vai ficar de pistola no banco, pro time? Não sei o quê. Desculpa, só sem querer. Ô Scarpa, você não está satisfeito aqui não, irmão? Então, mala, vamos embora, vamos negociar. Agora, quem vai fazer isso? Porque o Paulo Brax vai ficar? Pois é. O Vitor vai ficar? Pois ninguém sabe. Mas a gente vai saber disso, eu imagino, na quarta-feira, dia 10 agora, quando o Pedro Daniel vai ser apresentado como novo CEO do Atlético. Você acha que ele que vai tomar essa decisão? Eu acho que... Eu não sei, eu acho que a decisão já está tomada. Não. Ela já está tomada, mas eu acho que ela vai ser anunciada por ele. Eu tenho uma informação, é ele que está tomando essas decisões. Ah, vai deixar tudo por conta dele? É ele que está tomando essas decisões. E ele que vai anunciar, porque o HG, aí ele já chega mostrando para o torcedor a sua credibilidade e o seu poder. Tipo, vai mudar? Se tiver, por exemplo, que saiu o Vitor, coisa que eu acredito que vai acabar acontecendo, é um palpite. Mas você acha que sai ou muda de função? Não, eu acho que sai. Eu acho que ele está correndo esse risco. Eu acho que quem vai anunciar é o CEO. Ele chega e fala, estou fazendo uma reformulação, chegou aqui, agora eu estou tomando a decisão de mudar aqui. Ó. Agora vai ser assim, 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 assim. Eu acho que vai acontecer. Eu acho que o Brax fica. Isso é um palpite meu. Claro, é palpite misturado com que você conversa com um, com o outro, né? Até me comentaram que talvez ele pudesse fazer um pronunciamento agora, nesses próximos dias. Mas não pode ser no pé de manga, né, irmão? Então não sei se vai realmente ter essa fala do Brax ou não. Então, assim, eu acredito que fique. Agora, o Vitor, eu acho que pode ser uma mudança. O Vitor tem que sair. O Vitor não... Gente, o Vitor... É outra coisa, obrigado pelos relevantes serviços prestados também, né, Elton? Mas não é a dele, Eltinho. Ele não tem condição de ser diretor de futebol do Atlético, então, não? Boa tarde para todo mundo. Então, mas essa questão já é uma questão que foi levantada há muito tempo, né? A gente já batia nessa tecla e muitos torcedores também acompanhavam a mesma ideia, né, e conceito que a gente tinha, que ele ainda era pouco testado, ou mínimo, zero testado, né? Falar testado para um cara que está tendo a primeira oportunidade é pífio da minha parte colocar desse jeito, mas o tamanho do Atlético, o que o Atlético representa, a quantidade de torcedores, um time que busca títulos, não era o caminho o Vitor iniciar o seu processo como administrador, como diretor, gerente de futebol dentro do Atlético. Eu acho que foi precipitada o fato de ter colocado ele, de dar para ele tamanho poder. Grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Já dizia o filósofo tio do Homem-Aranha. Tio Ben. Grande tio Ben. Então, agora falando a respeito do que aconteceu ontem, eu acho que a gente tem ainda que passar uma parte do programa falando da chateação, da revolta, do direito, do dever do torcedor poder fazer o que fez ontem. Que é o que reclamar, é o externar, é o colocar para fora toda a raiva, a angústia, em forma de protesto. Um protesto com faixas, um protesto com gritos. E os donos precisam aceitar e entender que não tem nada orquestrado, é sentimento. O Atlético é sentimento. O torcedor precisa ter esse aval vindo também dos donos. Os donos não podem simplesmente achar que está sendo perseguido a todo momento. A vida não é assim, gente. Não é criar vozes da minha cabeça que eu estou sendo perseguido. É entender, é aceitar a quantidade de erros que foram feitos, a quantidade de erros que foram colocados dentro do Atlético na atual temporada e na temporada passada. Quando um dos donos, um dos acionistas, que é o Rafael Menin, vai para o Twitter e fala vexame total é tudo, é o macro, é todo. É o que foi o Atlético. Então, se o diretor proprietário, colocou que foi um vexame total, eu não vejo motivo para estar reclamando de faixa, de protesto, de estar criando voz na cabeça falando que isso foi, não, isso é orquestrado. Não é.
Esse é o problema, é o buraco que está o Atlético hoje, é o rombo que está o Atlético hoje, é a preocupação que está o Atlético hoje. É um time muito endividado e cheio de problemas já pensando na próxima temporada. Então o Atlético em si, geral, ele precisa colocar o pezinho no chão e entender a quantidade de erros que eles entregaram nos últimos 2 anos. E eu estou sendo bondoso de falar só 2 anos, porque se voltar para trás ainda vai encontrar outros erros que formaram os erros de 2014, de 2025. Então o Atlético precisa entender que mudanças precisam ser feitas. E quando eu falo de mudanças, não são só no campo. Elas precisam ser feitas também na gestão do Atlético. Forma de gerir, cuidado, zelo, ousadia, criatividade. Precisa de tudo isso. Porque senão o Atlético não volta a ser aquilo que os donos prometeram. Um time para sempre se manter no topo, entre os 4 melhores do Brasil. Gostaria de ouvi-los. Então, e eu digo mais em relação a isso, cara, eu assino embaixo esse comentário do Elton e só acrescento uma coisa. Para mim, se o Atlético não fizer o mínimo, pensando na próxima temporada, e quando eu digo mínimo, é de fato reformular o elenco, é de fato pensar em um novo diretor de futebol para o lugar do Vitor, para mim o Atlético será rebaixado. Eu tô falando numa boa, assim. Cara, olha o que acontece com esse Atlético hoje. Olha o que esse time produziu durante a temporada. A gente, por um momento, acreditou que esse Atlético pudesse ser campeão da Copa Sul-Americana. Por causa de um jogo, né, Thiago? Porque jogou bem contra o Independente Del Valle. Exatamente. Foi só isso. Assim, acho que talvez por chegar à final, você já tá ali, vamos brincar, de 50%. Então, mas aí você olha o Independente Del Valle, você fala assim, eu joguei bem. Isso. Aí você olha pro Atlético chegando na final, ou seja, finalista. Para um Atlético que venceu o Independente Del Valle jogando bem. E para a força do elenco, diante do elenco do Lanús, a gente acreditou que o Atlético pudesse ser campeão da Copa Sul-Americana. Eu não tinha dúvida alguma, cara. Eu falei aqui, cara, veio 4-0 no nosso palpitômetro. E achava mesmo que o Atlético venceria o Lanús na final. Só que isso não apagaria, e olha que eu sou resultadista, isso não apagaria. Nem poderia. Isso não apagaria a péssima temporada do Atlético. Os péssimos erros da gestão. O Atlético tem muitos equívocos cometidos nos últimos anos. E assim, é tudo contrário ao que prometeram aos torcedores. Por isso que os torcedores vão ao estádio e mesmo num dia em que o clube mete 5-0 no Vasco, a maior goleada da Arena MRV, talvez a maior vitória do Atlético nesse Campeonato Brasileiro, eu não lembro agora de todas, mas certamente foi. É o maior do ano. E aí, uma vitória do Atlético como essa, o torcedor não comemora. Por que ele não comemora? Porque ele tá machucado, cara. Ele tá chateado. Ele tá chateado porque ele tinha uma expectativa muito grande em relação ao Atlético, velho. Esse torcedor tinha uma expectativa muito grande. Ele estava empolgado, mesmo que fosse com o título da Sul-Americana. Por mais que nos últimos 15 anos o Atlético só tenha disputado a Sul-Americana 2, 3 vezes, o torcedor estava empolgado com a possibilidade de ganhar esse torneio. Era pro torcedor do Atlético uma oportunidade única. Pô, mais um título legal, um título continental, Libertadores em 2026, Recopa. Possibilidade de jogar a Recopa em 2026, aumento do orçamento para a próxima temporada. Só que tudo foi por terra e eu não consigo não vincular os protestos a essa decisão, a essa perda do Atlético, porque de fato é o que mudou a temporada do clube completamente. Porque a gente sabe como seria até o discurso de todos, né? Ah, mas no ano ruim foi campeão da Sul-Americana, no ano horrível foi campeão de um torneio continental. Só que por mais que tenham tido essa possibilidade de faturar um título importante, a grande verdade é que a temporada do Atlético foi um desastre. Valor, gostaria de ouvir, só dar um recado antes aqui, daqui a pouco eu quero ouvi-lo. Galera do futebol amador, do futebol de várzea, eu tenho um recado importante, porque é o seguinte, nesse mês de dezembro, as peladas acontecem, e aí acontecem no Brasil inteiro. Os jogos beneficentes, as peladas dos amigos e tal. E aí, quando você precisar de uniforme, eu só tenho uma indicação para te fazer. Nem tenta buscar em outro lugar. É Gol Esportes. A Gol tem tudo isso e muito mais. Seu time será destaque no bairro, na região. Nós temos o Dry Fit Ice, camisa no Dry Fit Ice, a partir de R$ 33,95, calção a R$ 23,95. Só que a questão do preço é imbatível? O que mais é imbatível? Nosso prazo de entrega. Dependendo do uniforme que você escolher aqui em golsports.com.br,
nós entregamos para você em até 48 horas úteis. Você vai mandar sua marca, a marca é o escudo do seu time, nós vamos bater um emborrachado e entregar para você em até 48 horas úteis. Ninguém faz isso no mundo, só é Gol. Por isso é Gol, é líder. Por isso é Gol, é a maior do mundo. É do mundo, ninguém faz isso em 48 horas, ninguém faz. Os nossos processos auxiliam para que a gente cumpra rigorosamente em cima tudo que foi negociado no que diz respeito a prazos. Então, experimente, conheça, chama no Zap Gol 993, na verdade 38, que é Montes Claros, 999349292 ou acesse golsports.com.br. Nós temos mais de 600 uniformes, aliás, que 600 o quê? Nós temos quase 1000 uniformes catalogados em golsports.com.br. Mas se você quiser o modelo que você já tem, a gente faz para você também. Chama lá no Zap Gol, chama no golsports.com.br e aí você fazendo o pedido, temos brindes e tal, um monte de vantagens para você em golsports.com.br. É Gol, sinta a diferença, Valuzeiro. É tudo que nós falamos a temporada inteira. Nós estamos repetindo aqui na primeira segunda-feira, após a última rodada do Campeonato Brasileiro. É um resumo do que a gente falou o ano inteiro. Quando a gente fala da possibilidade de uma remodelação, e eu acabei de receber uma informação de que de fato o Vitor deve mesmo deixar o clube, diante de tudo isso, eu entendo que nenhum jogador pode manipular os movimentos do futebol de um clube. Nenhum jogador. Se o técnico ficar, eu saio. Eu não quero ficar. Tudo bem, cara, você está sentindo mal, mesmo tem um contrato aí pela frente, mas não quer ficar. Eu acho que não dá para segurar a qualquer custo, Valu. Gostaria de ouvir sobre isso. Não, com certeza não, HG. Concordo com você. Boa tarde para você, boa tarde a todos aqui no estúdio, a quem nos assiste. Eu estava pensando, o Atlético ele precisa de um trabalho agora para 2026 mais importante do que o trabalho que foi feito em 21. Porque em 21 é o seguinte, o Sampaoli comanda essa equipe em 20, uma equipe que recebeu reforços, ele cria uma estrutura, ele cria uma base, é verdade que o Cuca chega, mas ali você tinha um diretor de futebol que dispensa comentários, né? Tá servindo hoje a seleção brasileira pelos seus... E o Atlético foi ali montando um time, trazendo peças importantes, com o conhecimento de um diretor de futebol muito competente e foi investindo. Os trabalhos, na verdade, que o Atlético precisa fazer agora são muito mais profundos. Vamos lá, o Atlético tem que negociar situações de jogadores que precisam deixar o clube não deseja pensar na continuidade deles. O Atlético precisa, a situação do aporte, para voltar a ficar viável no mercado, que esse aporte precisa de ser feito. Depois, qual o tipo de planejamento? O Sampaoli deve ter em mente um planejamento X. Será que o Atlético pode entregar exatamente o planejamento que o Sampaoli deseja? Mesmo o Sampaoli conhecendo a realidade do clube desde que assumiu? Essa é uma questão para quê? Para que não haja divergência ali no mês de abril. A gente não veja o Sampaoli, de repente, aparecer numa coletiva com um teor de coletiva parecido com a do Cudê. Então é por isso que Sampaoli, é muito importante o Atlético amarrar isso também. Você deseja isso, a gente pensa isso, mas o que nós podemos é isso aqui, para que não haja ruído nesse caminho. Porque, além de tudo, também o Atlético precisa de conseguir trazer mais profissionalismo, institucionalmente falando, e também um pouco mais de paz interna. Mas paz não quer dizer falta de atitude, falta de capacidade para contornar situações. Então, eu acho que isso tudo tem que ser muito bem amarrado. O Atlético precisa de olhar que, nos últimos 2 anos, fez 2 campeonatos brasileiros não condizentes com a folha, não condizentes com a expectativa. Já são 2 anos fora da Libertadores. Se o Atlético tivesse um orçamento metade do que todos estaríamos falando aqui, não, o Atlético está dentro da sua perspectiva. Conquistou uma vaga para a Sul-Americana. Ok. Poderia ter tentado uma Libertadores, mas essa não é a realidade do Atlético. O Atlético é um time que precisa de hoje, com o elenco, com a folha que tem, continuar disputando a Copa Libertadores. É só pegar e ver. 21 Libertadores, 22, 23, 2 anos sem Libertadores, para um clube que tem os gastos que o Atlético tem, é muita coisa, é um rombo muito grande. E assim, só destacar, o Sampaoli foi o maior bombeiro da história
nesse trabalho. Eu considero que foi o trabalho mais difícil dele no Brasil, não o mais vitorioso, porque ele chega aqui de mãos e pés amarrados, numa espécie de caixa de vidro enchendo d'água. Esse era o Atlético que o Sampaoli assumiu. Se ele tem que ficar ou não, eu acho que ele é um cara que já mostrou, nesse pouco tempo, do quanto entende de futebol. Mas eu só queria destacar, porque vejo muitos colocando a temporada do Atlético fracassada na conta do Sampaoli. Se a temporada não foi pior, ela tem nome e sobrenome, Jorge Sampaoli. Senhores, é má vontade, parece má vontade minha, porque eu já escutei isso de alguns torcedores, pô, isso é má vontade sua, mas seria algum exagero externar para a audiência que me parece que estão sem rumo no Atlético? Sobre o que fazer para planejar e Peraí. Mas te parece, gente? Peraí, irmão. O treinador foi contratado pela torcida. Peraí, irmão, entenda a minha pergunta. Para a próxima temporada, absolutamente perdido, sem saber o que fazer? Mas, HG, isso parece que estão perdidos tem muito tempo. Não. Eu entendi que é para a próxima temporada a pergunta. Não, para a próxima temporada próxima. É porque a gente ainda está aqui discutindo se o Vitor vai ficar e se o Brax vai ficar. O que eu acho um absurdo, então, tá? A gente nem deveria ter discutido exatamente. isso pelos últimos 2 anos. Essa está sendo uma discussão. Enquanto isso não tiver um rumo, não tem como eu falar que o Atlético está no rumo para 2026. É isso. Se estamos debatendo Perfeito. a saída do Brax ou a saída do Vitor. Pois é, mas só uma coisinha aqui. Nós estamos debatendo. Será que o Atlético já não tem definido? Mas é isso. É o que eu tô falando. Mas a data tá aí, gente. Mas eu conversei com uma pessoa do clube agora que falou comigo que não tem nada definido, já tinha que ter sido comunicado. Não, eu acho que vai ser na quarta-feira dia 10. Recebi agora, não tem nada decidido. Como não tem, cara? Como não tem nada decidido? Te disseram isso aí agora? Agora, recebi isso agora. Não tem nada decidido sobre os dois? Aí é Faltam preocupante. 50 dias para o Campeonato Brasileiro começar. Exato. E o Atlético não está no mesmo parâmetro de outros times. Não está. Eu falei, o Não está. trabalho é o trabalho mais difícil desde 21. O trabalho de 21 foi assim, não tirando o mérito do Rodrigo Caetano, tá, gente? Que foi um outro tipo de trabalho. Tinha uma base, um cara que conhecia muito de futebol, tinha verba à vontade liberada pela diretoria para trazer os nomes que trouxeram. O trabalho agora é muito mais complicado do que em 21. Só uma coisa rapidinho. Como é que vão falar que o planejamento tem um rumo para 2026 se as pessoas que cuidam do planejamento, a gente não sabe quem serão? Quem serão? Se vai ser o Vitor, se vai ser o Paulo Brax, se não vai ser o Paulo Brax. Eu já falei 1000 vezes, eu manteria o Paulo Brax, mas eu tiraria o Vitor nesse momento. Baseado em quê? Cara, baseado em que ele não teve tempo. O Paulo Brax foi contratado em março desse ano, fevereiro desse ano, e ele chega ao Atlético para corrigir as rotas. Tá gaguejando por quê, irmão? Não, eu me confundi com as palavras. Mas para corrigir as rotas que eram muito mal executadas pelo Vitor. E aí, quando ele chega, ele não tem tempo suficiente, ele não tem tempo hábil. Eu acho que ele foi mal em algumas oportunidades. Ele foi mal na entrevista que ele deu aqui pra gente. Eu estava até de férias, mas acompanhei a entrevista. Ele foi mal naquele pronunciamento. Eu nem considero que ele tenha ido mal, por exemplo, no contrato do Biel, porque o Biel veio de graça pro Atlético. E o Biel deve sair agora, não vai ser contratado em definitivo. Mas, cara, pra mim ele foi mal nessas 2 situações específicas, eu não lembro se teve alguma outra que eu possa citar e concordar aqui, caso você citem que ele foi mal. Mas, pra mim, o Paulo Brax ainda tem qualidade o suficiente para comandar parte do futebol do Atlético. Antes de você falar, só um detalhe aqui, que vale pro Paulo Brax, vale pro Atlético como um todo. Enquanto o Atlético receber a ordem de cima de que tem que ir pro mercado e trazer jogadores sem que o clube invista, sem que o clube pague, quer dizer, pagar é outra história, né? Mas contratar, né? Porque não está pagando. Mas sem que o clube tenha que gastar pela contratação, a tendência é de manter essa base de elenco aí. Não vai conseguir jogador com aquela faixa etária, jogador de qualidade na faixa etária que o Sampaoli disse na coletiva. E outra coisa, o Atlético não pode definitivamente virar refúgio de atleta, ou base de refúgio de atletas de outros clubes. Por exemplo, o 4º reserva do Bahia vem, o 5º reserva do Palmeiras vem para cá, o 3º reserva do Fluminense vem para cá, o 5º reserva do Flamengo vem para cá, o 2º reserva do Vasco. Não pode ser. Não pode ser, porque a gente já viu que isso não funciona. Quem decidia e os principais jogadores do Atlético desde 21 não estão bem mais, não estão bem. Os jogadores que decidiam jogos. O Arana chegou a ser convocado por uma seleção e não foi porque se contundiu.
para uma Copa do Mundo. Ali ele estava voando, de lá para cá ele teve uma queda. O Scarpa é um jogador mais lúcido do meio-campo, mas também longe daquele Scarpa que todo mundo esperava. O Hulk parou de decidir. A defesa começou a ramelar feio. Você perdeu o seu principal zagueiro, que é o Liam. Ah, mas trouxe o Juan, mas vale a pena investir? Vale a pena investir no Vitor Hugo? Vale a pena manter o Alonso? Vai continuar a mesma base. Só uma informação, desculpa te interromper mais uma vez, querido. Você me perdoa? Não, mas fala. O Atlético está tentando a permanência do Vitor Hugo. Pois é, cara. Então, assim, eu falei, mas chega, farda e cara. joga. Só que Um novo hoje, empréstimo. eu olho pra isso aí e falo, cara, falta criatividade. O HG, se a gente pegar um recorte aí das últimas temporadas, o Atlético tem tudo, que eu tô falando, é porque se for colocar tudo nas claras, como a gente fez, e definir algumas situações, o Atlético termina a temporada com o Sampaoli, e a gente já sabe que vai começar com o Sampaoli. Isso é um ponto positivo, você terminar com um técnico e começar com outro. Já tem muito tempo que a gente não vê isso acontecer no Atlético. Isso eu vejo como positivo. Agora, eu tenho um lado de planejamento que pode ser um pouco utópico, porque todo mundo vai falar assim, pô, você está viajando. Dia 2 de janeiro o time tem que se apresentar. Sim. No dia 11 já joga o Mineiro e o São Paulo já deixou claro que vai com o time reserva. No dia 28 é o Campeonato Brasileiro. São 26 dias para poder resolver as coisas, para poder fazer uma pré-temporada. Para mim, para você ter um planejamento certo, diferente do que foi feito nos 2 últimos anos, no dia 2 de janeiro tem que estar apresentado lá o Sampaoli e o elenco que vai disputar o ano de 2026. Então eles têm até o dia 2, isso na minha concepção de planejamento, sabe? Para não ficar aquela coisa de ficar gato pingado chegando, ó, reforço vai chegando ao longo da temporada, e aí não ter uma preparação física igual, não ter um entrosamento igual, a concepção técnica do que o técnico quer. Então eu acho que, para mim, teria que ser definido isso. E outra, dia 2 de janeiro, só entra na Cidade do Galo quem está nos planos. Quem não está nos planos, meu amigo, muito obrigado. Ontem o Vitor Hugo disse aqui como o Thiago, olha, o Brax acabou de falar comigo no vestiário que estão tentando a minha permanência, mas ainda não sei. Tem que ser definido isso o mais rápido possível. Dia 2 já tem que ser definido isso, Saravia, esses que estão com o contrato terminado, mas quem vai chegar, já tem que chegar. E outra, essa do Vitor, isso me surpreendeu, porque eu ainda espero que no dia 10 agora, o novo CEO do Atlético chegue e coloque as claras. Olha, o planejamento ele assuma e fale, olha, o nosso treinador é o Sampaoli, o nosso diretor de futebol é fulano, e vai ser, o orçamento vai ser tanto, vai ser assim, assado, nós vamos buscar reforços aqui, buscando, tal, vamos ter aporte. Tal. Eu acho que ele tem, essa é a expectativa que a gente tem, para criar um impacto para o torcedor que está assistindo, tem que ter novidades, porque fazer mais do mesmo, aí, meu amigo, não vai dar, não. É sempre importante lembrar do aporte, tá, Breno? É muito necessário lembrar do aporte, que lembrando, até junho, julho, o Atlético tem dívidas emergenciais. Quero levantar uma outra bola aqui com vocês. O Breno deu a opinião dele, falando que ele acredita que o Hulk não venha permanecer no Atlético para a próxima temporada, então que ontem teria sido o último jogo dele vestindo a camisa do Atlético. Você acredita na mesma questão do Breno? Como que está a sua cabeça? Que o Hulk não fica. Não fica. Valu, por favor. Elton, eu acho que a gente precisa ver para qual direção vai a montagem do Atlético. Tá, mas o que você pensa agora, nesse momento? Que ele permanece Que ele permanece no Atlético, Thiago? Eu acho que ele não fica. Eu espero que ele permaneça, e eu vou explicar o porquê. Eu sou muito sentimental, sou muito questão de Não, assim... você espera, mas qual que é o seu sentimento? Então, é isso que eu tô colocando. É isso que eu tô colocando. Eu sou muito sentimental. Eu acredito que por isso, de sentimento, eu espero que ele fique. Eu espero que ele fique. Vou explicar o porquê, Mas gente. qual é o seu palpite? Deixa eu explicar, porque deixa eu Mas molhar. não me fala o comentário dele, não. É Mas porque, ele tá com dificuldade porque de eu arrancar. preciso explicar isso. Eu preciso explicar Tá bom. isso. O Hulk é um dos maiores jogadores da história do Atlético. É o maior. É, o maior jogador Não, é um da dos história maiores. do Atlético. Gigantesco, tem uma história muito grande. Para mim vai ser muito pífia a saída dele, se for da forma que foi que aconteceu. Sim. Sem dar uma entrevista, sem ter um jogo especial, sem ter um momento mais tranquilo para estar vivendo, pelo tudo que ele representou para o Atlético. Eu acho que seria muito, muito pequeno para o Hulk também, para o Hulk mesmo. Que depois, olha só, foi a última entrevista dele, foi aquela para o Breno. E que o Breno tinha cantado a pedra, eu acho que essa é a última entrevista dele. E naquela última entrevista, eu fui um dos que a pegou e apontou para ele, Hulk, você foi errado. Você expôs ainda mais um time que está com problema. Você colocou ainda mais merda no ventilador. Você esparramou tudo.
Você pisou com os dedões bem abertos. Então, Hulk, de verdade, eu tô falando, se eu pudesse falar isso pra você, diretamente, não deixe que a partida contra o Vasco venha a ser a sua última partida vestindo a camisa do Atlético. Você precisa ficar aqui, que você fique até a metade do contrato, até o meio do ano, mas que você continue no Atlético em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, que você saia de uma forma grandiosa como você merece. E não parecendo que você virou as costas para o torcedor, para a instituição, quando você dá uma última entrevista jogando para todo lado igual você jogou. Então, pela sua grandeza, Hulk, permaneça no Atlético em 26. Mas o Hulk, o tempo todo, ele dá a entender que ele quer ficar. Mas ele quer ficar se as pessoas que estão aqui querem que ele fique. Não. Tem um movimento... Porque ele sente que dentro existem pessoas que não querem que ele fique. Pois é, mas esse é o ponto. Esse é o ponto. O Atlético verdadeiramente quer manter um jogador que custa o que o Hulk custa e que está entregando o que o Hulk entregou na temporada. Mas ele foi o artilheiro. O artilheiro, mas convenhamos, né, num ano de fracasso. Então, ter... Eu vou dar um exemplo aqui, mas não porque vou ser cancelado. Então é o seguinte, não dá para ser assim. E outra coisa que eu acho que pode tirar o Hulk daqui, que pode tirar o Scarpa, quando eles falam, hoje vamos fazer um bem bolado aqui e tal. Orçamento para o ano que vem. Se chega no clube que essa base vai ser mantida, que não vai ter grandes investimentos, que o Atlético vai dar uma equacionada na situação, correr risco de novo ano que vem, como o próprio Rafael disse, né? Que pode ser que a gente flerte aqui com a Série B aqui, a colar, etc e tal. Isso é um problema, porque ninguém quer ficar aqui, por exemplo, você acha que o Hulk quer ficar aqui mais um ano, carregando o fardo de que, boa parte do fracasso vai para cima dele, porque ele é o cara que está aí para decidir? Outra coisa, gente, o tempo passa para todo mundo, até para super atletas como o Hulk. Tem gente que está tirando o exemplo do jogo de ontem para tá pegando o exemplo do jogo de ontem para tirar a conclusão hoje. Eu acho o seguinte, a temporada do Hulk foi de queda, a idade chega para todo mundo e tal. Então eu acho que está na hora de uma remodelação mesmo, sabe? Está na hora de uma reforma nesse elenco, está na hora de mudar os rumos. Está na hora de chegar, trazer, de repente, se o Hulk for ficar, legal, mas traz jogadores mais jovens de qualidade, sabe? Vai para fora, vai na Colômbia, olha na Colômbia, vai na Argentina, olha na Argentina, sabe? Olha, mais criatividade. Agora, eu também estou com o Elton, não dá para falar assim, então beleza, então Hulk, então tchau, não é assim que a banda toca. Agora, se olharmos a performance desses atletas, é muito abaixo do que está sendo pago. O São Paulo deu a letra ontem, HG, ele falou, são reforços qualitativos. É óbvio. O tempo todo ele fala, não é futebol se faz com jogadores importantes para conseguir conquistas. Ele sabe que o elenco dele tem zagueiros medianos, tem laterais que são medianos, mas que um deles não é mediano. Volante improvisado. Volante improvisado, não tem primeiro volante, não tem jogador que arma esse meio campo e o ataque é inoperante. Gastaram 130 milhões de reais num ataque que não faz gol em ninguém. Entendeu? Então, convenhamos, nós vamos falar mais, pois não. Posso só uma coisa sobre o Hulk? Porque assim, cara, eu concordo com o Elton. A visão romântica é legal. Só que eu penso do jeito que você está pensando. O cara que vale o que o Hulk custa hoje, melhor, que custa o que o Hulk custa hoje, vale a pena? Eu acho que não. Pela temporada 2025, desculpa. E aí, se você olha um pouquinho para trás, a temporada 2024, ela já é um pouco abaixo também do que o Hulk, estava acostumado a fazer. Então são 2 anos com uma queda, mesmo que ligeira, do Hulk, para pensar em 2026 a manutenção de um salário muito elevado. E como eu agiria fosse eu o Atlético? Se o Hulk topasse uma readequação salarial, uma readequação do contrato, eu tentaria manutenção para a próxima temporada, que é óbvio que ele pode ser útil. Ah, você tá brincando. Você tá brincando, você veio aqui. Não, peraí. Você ficou a temporada toda falando que ele não serve pro Atlético para chegar no último dia aqui e você falar isso. Isso é total. Eu até tive que pular da cadeira aqui agora. Isso é totalmente incoerente, você tá falando. Cara, eu nunca disse isso. Não, você virou aqui e já falou que o Hulk não serve pro Atlético. Não disse agora você tá querendo jogar pra galera? Não, você falou que o ciclo dele tinha acabado pro Atlético. Agora você vem falar. Eu nunca disse isso. Ao vivo aqui, não, falou. Você quer que eu chame o VAR aqui amanhã? Pode chamar. Eu vou trazer pra você. Pode chamar. Ou não, Thiago, não seja desleal com a audiência. Se tiver um talvez não seja desleal com a audiência.
paciência. Se tiver um Fim do talvez, ciclo, você falou. Pelo amor se de talvez, Deus. se Você tiver, vir aqui agora se e falar tiver o um que você talvez falou. na minha Não, frase cara, dizendo isso é desse piada. jeito, Não, com isso é essas piada. palavras, Não, isso é talvez piada. seja fim de ciclo. Você pede desculpa? Não, não, talvez. posso, Se tiver um eu talvez, peço desculpa. você pede Eu desculpa. vou fazer Beleza, o corte e vou pode trazer fazer. aqui. Pode fazer. Não, cara. Pode fazer em traço. Agora você está querendo Pode dizer fazer o em quê? traço. Você Pode fazer ficou em aqui traço. o ano todo Pode fazer em pregando que o traço. Hulk não serve para Pode Atlético. fazer Agora que você em sabe que ele traço. está quase saindo, Pode você vai vir aqui e vai fazer falar, não, e traz eu o gostaria corte. que ele ficasse. Isso mesmo, traz o você tá de corte. brincadeira. O Hulk, eu falei. o Hulk não Talvez vai seja fim de aceitar a ciclo, redução de salário. O Hulk não vai aceitar Então a é fim redução de de ciclo. salário para Pronto, permanecer. acabou. É isso. Não vai aceitar. E, sinceramente, por mais que as pessoas do Atlético não confirmem, né? Nós temos informações aqui de que há essa avaliação. Bom, mantém o Hulk ganha 2 pau, sei lá, por mês, ou eu busco o Luiz Henrique, ex-Botafogo, lá na Rússia, pagando um baita salário e investindo na contratação dele? Decide. Ou eu pego o salário do Hulk, que é alto, do Scarpa, que é alto, e trago outros jogadores com a média de idade mais baixa, mas que vão entregar mais do que eles entregam, né? Então, eu acho que essa avaliação precisa ser feita. O meu medo é quem vai pensar tudo isso, quem vai planejar e executar tudo isso. Porque isso aqui, planejamento, eu sei quem faz e bem feito. Planejamento ser a maior. Gente, me lembro como se fosse hoje, nas minhas reuniões com o Anderson na Virtual Autopeças. Falei, Anderson, vamos para os donos da bola com a gente, porque a maior do Brasil precisa necessariamente estar no melhor programa. E ele disse, calma, Everton, deixa eu me estruturar. Deixa eu transformar meu CD, de fato, no maior do Brasil, aí transformou. Deixa eu abrir a quinta loja no início de 26 e a gente já anunciar em 25. E tá lá, no início do próximo ano, vamos para a quinta loja. Um centro de distribuição gigante no anel rodoviário, com um mezanino ali que se tem, não sei lá quantos mil metros quadrados, 50, 100 mil metros quadrados, sei lá quando é que é 50. Mas com mezanino virou 100 mil metros quadrados. Um negócio espetacular. Então, se você precisa comprar peças para carro nacional importado, utilitário de passeio, é aqui. Quem procura, acha aqui nesse número, 34180705. Se você é frotista, uma grande frota, e você quer comprar peças para a sua frota, é aqui que você vai encontrar, Virtual Autopeças, 34180705. Você está precisando de alguma peça para o seu carro, está fora de Belo Horizonte? Chama aqui nesse telefone, que nós vamos mandar entregar para você, 34180705.